Veremos agora a homilia do Papa Francisco. A noite está chegando ao fim e começam já a despontar os primeiros fulgores da aurora, quando as mulheres saem para o túmulo de Jesus. Caminham com um passo incerto, olhar perdido e o coração dilacerado de dor por aquela morte que lhes arrebatou o amado. Mas tendo chegado lá, ao ver o túmulo vazio, invertem o rumo, mudam de estrada, abandonam o sepulcro e correm a anunciar aos discípulos um percurso novo. Jesus ressuscitou e espera-os na Galileia. Na vida dessas mulheres aconteceu a Páscoa, que significa passagem. De fato, passam do caminho triste, o rumo ao sepulcro, para uma corrida jubilosa, até junto dos discípulos, a fim de lhes dizer não só que o Senhor ressuscitou, mas que há uma meta a alcançar imediatamente, a Galileia. O encontro com o ressuscitado é lá. O renascimento dos discípulos, a ressurreição do seu coração, passa pela Galileia. Entremos também nós nesse caminho dos discípulos que vai do túmulo à Galileia. As mulheres, diz o Evangelho, foram visitar o sepulcro. Pensam que Jesus se encontra no lugar da morte e que tudo tem acabado para sempre. Às vezes acontece-nos também a nós pensar que a alegria do encontro com Jesus pertence ao passado, enquanto aquilo que o presente nos dá a conhecer são, sobretudo, túmulos selados. Os túmulos das nossas desilusões, das nossas amarguras, diffidência, os túmulos do não há mais nada a fazer, as coisas não mudarão jamais, melhor gozar o dia a dia, porque do amanhã não estamos seguros. Também nós, se fomos amofinados pela dor, oprimidos pela tristeza, humilhados pelo pecado, amargurados por algum fracasso ou pressionados por alguma preocupação, experimentamos o gosto amargo do cansaço e vimos a alegria apagar-se no coração. Às vezes notamos simplesmente o peso de levar por diante a vida cotidiana, cansados de arriscar pessoalmente contra uma espécie de muro de borracha, do mundo onde parecem prevalecer sempre as leis dos mais astutos e do mais forte. Outras vezes sentimos-nos impotentes e desanimados perante o poder do mal, os conflitos que dilaceram as relações, as lógicas feitas de cálculo e indiferença que parecem governar a sociedade. O câncer da corrupção tem tanta, a propagação da injustiça, os ventos gélidos da guerra. Mas ainda, talvez nos tenhamos defrontado com a morte ao roubar-nos a doce presença dos nossos queridos ou roçar-nos por um triz na doença ou nas calamidades, e facilmente caímos vítimas da desilusão e secou a fonte da esperança. Assim, por essas e outras situações, os nossos caminhos detêm-se perante túmulos e nós ficamos imóveis a chorar e lamentar-nos, repetindo sozinhos e impotentes os nossos porquês. Aquela corrente de porquês. Ao contrário, as mulheres na Páscoa não ficam paralisadas diante de um túmulo, mas, diz o Evangelho, afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Levam a notícia que mudará para sempre a vida da história. Cristo ressuscitou. E ao mesmo tempo guardam e transmitem a recomendação do Senhor, o seu convite aos discípulos, ou seja, que partam para a Galileia, porque lá o verão. Irmãos, irmãs, mas perguntamos hoje, o que significa ir para a Galileia?
Duas coisas. A primeira, sair da clausura do cenáculo, partindo para a região habitada pelos gentios. Sair do escondimento para se abrir à missão. Escapar do medo para caminhar rumo ao futuro. A segunda, isso é muito bonito, significa voltar às origens. Porque precisamente na Galileia é que tudo começara. Lá o Senhor encontrara e chamara pela primeira vez os discípulos. Portanto, ir para a Galileia é voltar à graça primordial. É readquirir a memória que regenera a esperança. A memória do futuro, com que fomos marcados pelo ressuscitado. Vemos assim o que a Páscoa do Senhor faz. Impele-nos a seguir em frente. Sair da sensação de derrota, rolar a pedra dos sepulcros, onde muitas vezes encerramos a esperança. Olhar o futuro com confiança, porque Cristo ressuscitou e mudou a direção da história. Mas, para fazer isso, a Páscoa do Senhor leva-nos ao nosso passado de graça, faz-nos regressar à Galileia, onde teve início a nossa história de amor com Jesus, onde ocorreu a primeira chamada. Por outras palavras, pede-nos para reviver o momento, a situação, a experiência em que encontramos o Senhor. Experimentamos o seu amor e recebemos um olhar novo e luminoso sobre nós mesmos, um olhar sobre a realidade, sobre o mistério da vida. Irmãos e irmãs, para ressuscitar, recomeçar, retomar o caminho, precisamos sempre voltar à Galileia. Isto é, voltar não a um Jesus abstrato, ideal, mas a memória viva, concreta e palpitante do primeiro encontro com Ele. Sim, para caminhar devemos recordar. Para ter esperança, devemos nutrir a memória. E esse é o convite. Recorda e caminha. Se recuperares o primeiro amor, o deslumbramento e alegria do encontro com Deus, seguirás para frente. Recorda e caminha. Recorda e caminha. Recorda a tua Galileia e caminha para a tua Galileia. É o lugar onde conheceste pessoalmente Jesus, onde Ele deixou de ser para ti um personagem histórico como outros, tornando-se a pessoa da tua vida. Não um Deus distante, mas o Deus próximo, que te conhece melhor do que ninguém e te ama mais do que qualquer outra pessoa. Irmão, irmã, traz à memória a Galileia, a tua Galileia, a Galileia da tua chamada, daquela palavra de Deus que no momento concreto foi dirigido precisamente a ti, daquela forte experiência no Espírito, da maior alegria do perdão sentida depois daquela confissão, daquele momento intenso e inesquecível de oração, daquela luz que se acendeu no teu íntimo e transformou a tua vida, daquele encontro, daquela peregrinação. Cada um de nós sabe onde é a própria Galileia. Cada um de nós conhece o próprio lugar da ressurreição interior, lugar inicial, fundante, que mudou as coisas. Não podemos deixá-lo no passado. O ressuscitado convida-nos a ir até lá, para celebrar a Páscoa. Ir até lá. Recorda a tua Galileia, trá-la à memória, reaviva-a hoje. Volta àquele primeiro encontro. Interroga-te como e quando foi. Reconstrói o seu contexto, tempo e lugar. Repassa a emoção e as sensações. Revive as suas cores e sabores. Com efeito, foi quando esquecesse aquele primeiro amor, quando esqueceu aquele primeiro encontro que começou a depositar-se o pó
no teu coração. E experimentasse a tristeza. E como para os discípulos tudo parecia carecido de perspectiva, com um rochedo selando a esperança. Mas hoje, irmão e irmã, a força da Páscoa convida a rolar para fora as pedras da desilusão e da desconfiança. O Senhor, perito em derrubar as pedras tumulares do pecado e do medo, quer iluminar a tua memória santa, a tua recordação mais bela, tornar atual o primeiro encontro com Ele. Recorda e caminha. Volta para Ele. Redescobre a graça da ressurreição de Deus em ti. Retorna em Galileia. Retorna na tua Galileia. Irmãos e irmãs, sigamos Jesus até a Galileia. Encontremo-lo e adoremo-lo lá, onde Ele espera cada um de nós. Revivamos a beleza daquele momento em que, depois de o ter descoberto vivo, o proclamamos Senhor da nossa vida. Voltemos à Galileia. Cada um volte à sua própria Galileia, a do primeiro encontro, e ressurjamos para uma vida nova.